Pode iniciar, É Fábio. porque não está logado. Ok, gente, boa noite. Né? Vamos dar início aí ao mini curso, onde estamos chamando aí de classificação de sistemas lineares e o teorema de Rocher-Capelle. A primeira etapa do mini curso desse nono EMAT, né? Nessa comemoração dos nossos 10 anos da nossa licenciatura em matemática. Bom, esse mini curso ele vai estar dividido em duas etapas hoje, né, em torno de 1 hora, não dá mais de 1 hora, mas coisa próxima a isso. E amanhã a gente complementa aí com as 2 horas, né? Está dividido entre, vou estar apresentando uma parte, o professor Andrei estará apresentando outra parte. Bom, eu vou pedir a vocês que à medida que surge alguma dúvida, apesar de André estiver aí no chat, né, acompanhando, que vocês façam via microfone, porque fica mais atuante, né, em tempo real, dá para a gente às vezes dar uma paradinha e responder, tá? Então, quem puder, né, se tiver alguma dúvida, em algum momento, alguma passagem, já faz sua pergunta via microfone. Eu vou pedir só para o André abrir a tela dele para poder dar as boas-vindas e a gente começa daqui mais ou menos 1 minuto. Fala, Andrei. Boas-vindas a todos, entendeu? Esse mini curso meu e de Fábio foi pensado porque sistemas lineares é uma coisa que tem aplicação em vários ramos aí da matemática e vocês vão estar convivendo com ele em várias disciplinas. Então, o melhor é que vocês façam, resolvam esses problemas, né, num piscar de olhos. E, claro, a gente vai complementar também com o uso de programas de computador, entendeu? Para vocês fixarem os resultados. Pronto, Fábio, pode continuar. Ok, gente. Então, vou permanecer aí a câmera fechada para que não tenha nenhum tipo de travamento e tal. Bom, o nosso estudo vai ser em classificação de sistemas lineares, tá certo? E em seguida vamos estar apresentando o teorema de Roche-Capelle, né, o método de resolução aí para os sistemas lineares. Bom, isso é abrangente, como até André já falou aí para vocês, principalmente no curso de álgebra linear, né? Quem já viu reforça, quem não viu já é um complemento para quando você fizer a disciplina, tá certo? A gente vamos definir a priori algumas coisas básicas, tá certo? E aí vamos dando um andamento do propósito, né? Que é o curso que a gente está aqui apresentando para vocês. Né? Como já falamos, professor Andrei e eu, professor Fábio, que estaremos apresentando esse curso. E a parte introdutória, nós vamos estar falando de sistemas lineares e matrizes. É a nossa primeira parte. Escalonamento de matrizes, tá? Então, é o tópico central, né? É o que a gente, de fato, está tentando fazer aqui, que é a resolução de sistema via escalonamento de matriz. Bom, mas os sistemas lineares. Antes, vamos definir passo a passo, tá certo? O que a gente pode estar chamando de sistemas lineares. Primeiro, que é uma equação linear, né? Então, dada uma equação com essa configuração, tá certo? Onde você vai ter, digamos, vou chamar logo aqui do que de fato eles são nomeados, que são coeficientes. Eu estou chamando aqui alfa1, alfa2, alfa-n, tá? De modo que eu posso compor uma chamada equação alfa1, x1, alfa2, x2, alfa3, x3, alfa-n, xn, tá certo? Igual a um valor beta, estou chamando aqui de beta, tá bem? Esse x serão as nossas variáveis ou incógnitas, números que vão estar sempre no conjunto dos números reais. Essas equações são chamadas de equações lineares sobre R, porque os coeficientes atuantes na equação são coeficientes reais. Lineares, equações lineares, devido às suas potências das suas variáveis serem iguais a 1. Tá? Por exemplo, a equação 2x menos y mais 5z mais w igual a 1 é uma equação linear, enquanto a equação x menos y mais z ao quadrado mais raiz quadrada de w igual a 5 não é uma equação linear. O que é que falha para a gente aqui? Potência do z quadrado, a potência do w aqui, que é meio. Então, isso aqui nos derruba, tá? E a gente não consegue definir isso como uma equação linear, tá bem? E o que é que vem assim, então, a solução de uma equação linear? Apenas dando uma passagem rápida, coisas até que são intuitivas para a gente,
mas a gente precisa definir, porque a gente fala disso sempre aí mais adiante, né? Então, a solução de uma equação linear, tá certo? Uma equação desse tipo aqui, são aqueles valores, né, aquelas sequências de números que transformam a sua equação na sua identidade. Bom, a identidade que eu falo é igualdade entre os dois lados, tá? Você tem uma equação, tá, com suas incógnitas x1, xn, dado esses pontos C1, C2, Cn, ao substituir na sua equação nos seus devidos lugares, C1, digamos, a sua primeira entrada é a sua primeira variável, a sua segunda entrada é a sua segunda variável, e aí por diante. Isso daqui vai configurar a sua identidade, ou seja, ao você calcular, ter que dar exatamente o que está do outro lado da igualdade. Acontecendo isso, que você tem aí é a solução da sua equação linear. Como exemplo numérico, por exemplo, você tem aqui essa sequência aqui de números, tá? E essa é a equação. Então, eu vou estar substituindo os seus valores de x, y, z e w, dado pelo ponto, tá certo? Isso daqui, quando você fazer as devidas contas, vai configurar exatamente a sua identidade, ou seja, ao calcular isso aqui vai dar 1, que é exatamente o que a gente tem aqui do outro lado da igualdade. Então, define-se aí, então, a solução de uma equação. Bom, isso não é novidade para a gente, até de modo intuitivo, né, que a gente já trabalha com isso, mas a gente precisa estar definindo passo a passo, porque a construção é matemática, teoricamente você tem que construir tudo que você está falando. E o que é que vem a ser sistemas lineares? Bom, isso é um sistema linear. É um conjunto formado por duas ou mais equações, pode ser no máximo aqui duas equações ou mais, tá certo? E esses são, dada cada equação, como a gente definiu anteriormente, se você estiver fazendo um estudo a um conjunto de equações, você chama esse conjunto de equações de sistema linear. Claro, formado por equações lineares, conjunto de equações lineares, você vai definir aí como um sistema linear. Bom, e quem são esses parâmetros? Quem são cada ente aí do sistema linear? Bom, esse A e J são os coeficientes reais. Não apareceu aqui, mas aqui é um R, tá certo? Aqui é conjunto dos números reais. Esses AIs, que são chamados de coeficientes, nós vamos estar trabalhando no conjunto dos números reais, no campo dos reais. Tá? Então, cada AIJ desse é o real. Tá? O X1, o X2, o Xn nós vamos chamar aí de variáveis ou incógnita do sistema linear. Já o B1, o B2 e o último aí, o Bn, chamaremos aí de termos independentes. Então, dado o sistema, nós vamos estar classificando aqui, chamando esses A's, né, que são aqueles numerozinhos que vão estar multiplicando as variáveis, que são o x, ou y, ou z, ou w, ou k, que seja. Esses numerozinhos multiplicando serão os coeficientes, as suas variáveis serão o x1, x2, x3, ou x, y, z, a depender de como a gente está escrevendo, né? E pós a igualdade, todos esses termos aqui são chamados de termos independentes. Pois muito bom. Aí o cara fala aqui, ó, quando todos os termos pós a igualdade, ou seja, aqueles termos independentes são zero, né? Nós vamos estar chamando isso daí de um sistema homogêneo. Opa, o sistema homogêneo. A solução, né, de um sistema de m equações e n incógnitas é uma n-upla ordenada, x1, x2, xn, que tem que satisfazer simultaneamente todas as equações existentes naquele sistema. Então, como nós vimos anteriormente, tá? Você classificou o sistema linear, o conjunto de equações lineares, claro, todas, se vocês observarem, tem que estar exatamente com todos aqueles nomes de variáveis existentes, x, y, z, w, k, que seja, mas todas as equações têm que estar com essas variáveis. Pode faltar uma, pode faltar outra, mas ordenada, chamada exatamente do mesmo jeito, tá? Sendo que você dizer que um dado conjunto, da sequência de pontos, a solução do sistema, ela tem que satisfazer a todas as equações simultaneamente. Tá? Aí ele coloca aqui, tá, tem um caso particular e trivial, que se nós tivermos nosso sistema homogêneo, lembra que ele definiu aqui anteriormente, um sistema é homogêneo quando eles vão ser todos iguais a zero. Por exemplo, esse daqui é o nosso sistema homogêneo. Ó. Os nossos termos independentes são todos iguais a zero. Tem um caso particular e trivial aí, né, que a solução de um sistema homogêneo, ele sempre terá
como ponto trivial o 0,00000. Vai ser sempre uma solução desse sistema homogêneo, tá certo? Tem outras, poderá ter outras, vai cada depender de sistema para sistema. Essa é a trivial, essa sempre acontece, tá? Então, dependendo do sistema, poderá ter outras ou não, tá? Muito bom. Observação, mas isso aqui é uma maneira mais rápida, só para a gente dar uma pincelada aí. Na parte 2, o professor Andrei vai falar um pouco mais quando ele estiver fazendo essas classificações através de posto, né, posto da matriz. Então, a gente chama de sistema impossível, SI, o sistema possível determinado, SPD, e o sistema possível indeterminado. Tá? O sistema impossível, você não vai admitir solução. Né? Você não vai ter nenhuma solução que satisfaça a todos ao mesmo tempo. O possível determinado, você vai ter pelo menos uma solução desse sistema. O possível indeterminado, você provavelmente, com certeza, terá ali uma classificação de infinitos resultados que satisfazem aquela equação. Por exemplo, estou dando aqui 3 exemplos, né, formados por retas, na verdade, x mais y igual a 3, 2x menos y igual a 0, todos aqui são retas, não é? Bom, se eu vou traçar cada reta dessa em um único plano, tá? Essa daqui em um plano, essa aqui em um plano, essa aqui em um plano. Só para a gente tentar entender. Observe que essa é para isso, tá certo? Essas duas retas, elas se interceptam em um único ponto, tá? Então, a única solução que satisfaz as duas ao mesmo tempo é esse ponto. Então, aqui eu posso classificar como um sistema possível determinado, porque tem uma única solução. Já de cá são duas retas que estão coincidentes, observe. Essa e essa, que são essas duas aqui, elas são duas retas coincidentes. Bom, o que é que acontece aqui? Quais são os pontos que favorecem as duas? Infinitos pontos. Né? Você está aqui no conjunto dos números reais, tá? Então você tem aqui uma infinidade de pontos. Então isso é um sistema que ele é possível, tá? Ele funciona, porém ele é indeterminado por ter infinitas soluções. Já o de cá nós temos duas retas paralelas, elas não vão se interceptar, né? Então não tem nenhum ponto que favoreça as duas ao mesmo tempo. Classificamos esse como sistema impossível, porque não tem soluções que satisfaçam aí as duas equações. Rapidamente, olhando para esses desenhos, como fossem soluções de um sistema, né? ou são equações, queria que vocês me classificassem aí, eu pudesse abrir o microfone rapidamente, viu, gente? Só por causa do tempo, se possível. Né? Por exemplo, esse daqui. Eu diria que esse daqui seria um sistema o quê? Eu estou com 3 planos paralelos, tá? Isso aqui com certeza tem que ser aqui eles não se interceptam, um sistema impossível, tá bem? Será que alguém podia me classificar isso daqui? Que sistema seria isso daqui? Sistema impossível, sistema determinado, ou então um sistema possível determinado ou indeterminado? Um segundinho. Cadê o povo, minha gente? E aí, gente? Cadê o povo? Indeterminado ou determinado. Esse está se interceptando, porém a interseção é uma reta, observe. Indeterminado. E uma reta tem quantos pontos, Gabriele? Uma reta tem infinitos pontos. Então são infinitas soluções. É indeterminado. Pronto, isso é possível indeterminado. O de cá, rapidinho, correndo. Esse aí solução, é paralela. Impossível. Impossível. É Elismar, né? Que eu não tô olhando. Isso mesmo. Elismar. Exatamente, impossível, né? Que você não tem a interseção dos 3, você tem 2 a 2. O de cá. Esse é determinado. Gabriele. Ela. Observe, Gabriele, determinado ou indeterminado? Observe que é uma infinidade de pontos. Não, é indeterminado. Muito bom, determinado. E o daqui? Seria indeterminado, professor? Ou determinado? Aí indeterminado não é não. Quem falou impossível, então? Se você tem interseção... É Gomes que está falando? Não, Marcelo. Ô, Marcelo, é que a voz parte. Esse sistema ele é impossível. Você vai ter interseção de um plano com o outro e de um plano com o outro, mas os 3 não se interceptam ao mesmo tempo, não é?
Então ele aí vai ser um sistema Foi impossível. depois que eu olhei que ele era um pouco parecido com o de cima ali. Exato. Exatamente. E o de cá? Possível determinado? Determinado. Possível determinado. Esse daí tem Isso. interseção exatamente de um único ponto. E o daqui? É o pontinho lá no cantinho da parede, né? Exatamente. E o daqui? A mesma coisa. Mesma coisa de quê? Esse é determinado. Possível determinado. Eu acho que é indeterminado. Aí, qual a interseção aí? Paralelo, então, vou chamar reta. Ó, ou intercepta em um ponto, ou não intercepta, ou intercepta em uma afinidade de pontos. Se intercepta em um ponto, é determinado. Se não intercepta, é impossível. Se intercepta em mais de um ponto, né, provavelmente, digamos assim, uma reta, aí você vai dizer que ele é possível indeterminado, que é o caso desse Acho que daqui. é possível e determinado. E a interseção é justamente essa reta que está aqui, ó, né? Pois bom, gente. Vamos agora falar das matrizes associadas. Já classificamos o que é um sistema linear, né? O que é o conjunto das equações lineares. Já identificamos cada ente do sistema linear, né? Que são os coeficientes, as variáveis, os termos independentes. E agora vamos começar a pensar na resolução disso. Primeiramente, vamos falar da questão de matrizes associadas a esse sistema. Como é que eu posso escrever em uma forma matricial? Aí ele fala, identifique primeiro o que a gente chama de matriz dos coeficientes. Matriz dos coeficientes, o nome já está lhe dizendo. Você vai preencher ela com números que são os coeficientes das suas variáveis. Mas vamos ordenar isso, né? Não vamos botar coisa totalmente aleatória, né? Vamos tentar ordenar isso, por isso que a gente chama isso aqui de um índice. A1, A12, A1N, A21, A22, A2N, AM1, AM2, AMN, tá? Que são justamente os índices que você pega aqui de cada equação, tá bem? Então, pegando esses índices aqui, de uma equação, da outra, e da outra, e da outra, a gente forma essa matriz, que a gente chama de matriz dos coeficientes. Em seguida, a gente escreve a matriz dos termos independentes, que são aqueles carinhas que estão lá depois da igualdade. B1, B2, parará, parará, BM até o último elemento. Opa, BM aqui, BN aqui é um erro, tá? Tudo bem, mas é a matriz dos termos independentes. Bom, só que como é que a gente pode escrever isso, tá? De uma forma matricial. Ele fala, ó, na forma matricial, antes de eu falar aqui do que é a matriz aumentada, tá? A forma matricial é esse formato aqui. Você vai estar multiplicando A, que é a matriz dos coeficientes, que a gente viu aqui, matriz dos coeficientes, que multiplica a matriz das variáveis, que é essa daqui, formada por todas as incógnitas, x1, x2, xn, né? Todas as incógnitas do sistema, igual a B, que é a matriz dos termos independentes, igual a essa daqui, ó, tá? Então, vai ser essa vezes a matriz das variáveis, x1, x2, xn, igual a essa daqui, B1, B2, Bn. Ok. Tem uma outra forma que a gente escreve, tá? Uma outra configuração que a gente chama de matriz ampliada. É ela que a gente vai estar resolvendo, tá? Utilizando para resolver nosso sistema. A matriz ampliada, ela é formada por essas duas matrizes juntas. A matriz do coeficiente, você pega e junta mesmo, tira o parênteses de uma e junta com a outra, tá certo? Bota uma outra coluna aqui junto dessa já do coeficiente, a coluna B1, B2 e Bn, fecha o parênteses, e essa é a chamada matriz ampliada, tá? Que vai ser a nossa prática, vai ser em cima dessa matriz que a gente chama de matriz ampliada. Muito bom. Aí o cara vem e chama a matriz com a seguinte classificação. Matriz LRFE, ou seja, matriz linha reduzida à forma escalonada. Ou matriz linha reduzida à forma escada, né? Você pode falar dos dois formatos. É uma maneira de você ter uma simplificação, tá? Você tem uma coisa, digamos assim, botar entre aspas, um pouco mais trabalhosa, um pouco mais complexa em termos de número, né? Cheia de números, tá? E simplifica, vou simplificar e diminuir o número, não. Você vai encher ela de zeros. Quando você enche as coisas de zero, facilita as suas contas. Tudo que você bota zero facilita a sua conta, não é verdade? Você vai zerar os parâmetros todos, então você não vai ter nenhuma preocupação com aquela parte que é nula, né? Então a nossa ideia é simplificar a nossa matriz.
a simplificação da sua matriz não é diminuir a matriz, e sim encher ela de zeros. Tá? Então, chamamos isso de linha reduzida à forma escalonada ou à forma escada. Pode falar os dois, tá? Bom, o que a definição fala? Diremos que um sistema linear ele está na forma escalonada se o número de coeficientes nulos, o número dos coeficientes que são zero, antes do primeiro coeficiente não nulo, ele aumenta de equação para equação. Ou seja, se você tem uma equação primeira, digamos que a partir do elemento não nulo, digamos, suponha que o segundo elemento é não nulo, então o primeiro é nulo. Quando você passar para de baixo, ele tem que aumentar. Se tinha 1, 0, tem que passar a ser 2. Se tinha 2 aqui na segunda, na terceira, você vai ter que ter 3 e assim por diante. Isso daqui, quando a gente estiver enumerando as possibilidades, as premissas de estar escalonada, isso aí a gente vai falar de novo. Lá, se eu não me engano, é a última classificação que a gente está analisando, é justamente isso que ele está falando nessa definição. Tá? Aí ele fala assim, além disso, satisfaz as seguintes características. Essa característica daqui de cima a gente vai falar novamente, tá? Então vamos lá, um a um. Primeiro ele fala, o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula é 1 e é denominado pivô. Primeiro elemento não nulo de uma linha que não é cheia de zeros, ele tem que ser 1, tá? Por exemplo, a gente está vendo isso aqui. O primeiro elemento não nulo aqui, opa, é 2. Primeiro elemento não nulo, opa, é 1. Essa daqui não vou levar em consideração porque ela é nula, tá? Eu só vou em consideração essa e essa. Aí eu diria, essa matriz, apenas por essa classificação, a gente precisa satisfazer 3 ou 4, eu não me lembro. Mas por essa classificação aqui, se fosse só essa, vocês poderiam me responder, essa matriz está linha reduzida à forma escada? Sim ou não? Tá não. Não. Claudete respondeu que não no chat. Ela está sem áudio. Ó por quê? Ó, o primeiro elemento não nulo dessa linha aqui é 2, não é 1. Então, ela não é linha reduzida à forma escada, tá? Ou à forma escalonada. Ok. Aí o segundo fala, cada coluna que contém um pivô, que é aquele primeiro elemento não nulo, tem todos os seus outros elementos iguais a 0. Coluna, viu? Cada coluna que contém o pivô, que é aquele primeiro elemento não nulo, que é 1. Todos os outros elementos têm que ser iguais a 0, na coluna. Se é assim, essa matriz está linha reduzida à forma escada, se fosse só por essa classificação aí. Também não. Onde é que falha? A linha onde tem o -1. Joia. Aqui, ok. Aqui tá ok, ó. Esse é o pivô. Além dele, os outros são zeros. O outro tá ok, ó. Este é o pivô. Além dele, os outros são zeros. Opa, esse é o pivô, mas além dele só tem o de cá não é 0. Então aqui nós não temos uma matriz linha reduzida à forma escada. Tá? Ok. Já classificamos aí 2 características. Vamos para a terceira. Toda linha nula ocorre abaixo de todas as outras linhas não nulas. Tem linha nula? Tem. Joga ela para baixo de todas, que é não nula. Por exemplo, está a linha reduzida à forma escada? Sim ou não? Não. Claudete respondeu que não. Ok, então... Também acho que não. Ó, isso aí deveria estar, ó, como ele fala, toda linha nula ocorre abaixo de todas as linhas não nulas. Essa aqui está entre elas, teria que estar cá embaixo, né? Então também essa daí não é linha reduzida à forma escada. Ok. Em quaisquer linhas sucessivas, vamos tentar ler devagarzinho, porque o texto é um pouquinho grande para a gente entender. Em quaisquer linhas sucessivas e não nulas, o pivô da linha inferior, você está em uma linha, você está olhando o pivô da linha inferior, ocorre mais à direita do que o pivô da linha superior. Se você tem um pivô dessa, o pivô da linha abaixo tem que correr, no caso, mais à direita. Se o daqui está, digamos, nessa posição que está o mouse,
o que está na linha de baixo tem que estar um pouquinho mais à direita. É isso que ele está falando aí. Ou seja, o número de zeros tem que aumentar linha após linha até chegar à linha nula, se for o caso. Se for o caso, tiver linha nula, então você tem que ir aumentando os zeros até chegar à linha nula, ou então, não importa que vai chegar à linha nula, você vai ter que ir aumentando os zeros do seu lado direito, tá? Desculpe, do seu lado esquerdo. Essa matriz está linha reduzida à forma escada? Também não tá, não. Por que, Gabriela? Aliás, tá. Claudete respondeu que Não. sim. Tá, não, porque ali. Vai lá, diga aí. Agora fiquei em dúvida, porque ali na segunda linha, o zero. Ah, não, mas satisfaz. Primeiro Eu acho que não, primeiro elemento porque- do nulo é 1. Isso. Opa, sim. Opa, sim. Opa, sim. Primeira parte passou. Todos elementos que estão naquela coluna que você tem um pivô, no caso que é 1, são zeros. 1 está aqui, o resto aqui, 0. Cadê o dessa? Opa, está aqui, ó. O resto, 0. Cadê o dessa? Está aqui, ó. Opa, o resto, 0. Passou. Linha nula existe? Existe. Está abaixo de todas? Está abaixo de todas. Então aqui, perfeito. É uma linha reduzida à forma escada. Olha os zeros aumentando que ele fala aí, ó. Um 0 aqui, aqui aumentou para 3, aqui aumentou para 4, aqui aumentou para 5. Então é isso que ele fala justamente nessa hipótese, nessa característica 4, ó. Aumentando, ó. Então essa matriz é classificada como linha reduzida à forma escada. Bom, então é isso que a gente tem que observar, tá certo? A gente tem que estar com a matriz linha reduzida à forma escada. Olha, não quer dizer que você, se você não tiver com a matriz linha reduzida à forma escada, você não simplificou o seu sistema. Você simplifica assim, tá? Mas esse é o formato que você vai chegar, tá? No modo que você chegar à parte mais simplificada do seu sistema para você terminou a matriz nesse formato, praticamente que você já tem todas as soluções que você buscou, né? Mas se você fizer algumas operações, mesmo que ela não esteja linha reduzida à forma escada, preencheu com alguns zeros, você já consegue um sistema, tá? Que vai lidar, um sistema mais simplificado do que o original, tá certo? Que vai lidar mais facilmente a sua solução também. Fábio, Oi. Gabriela quer falar. Oi, Gabriela. É porque aí na segunda linha, se esse 1 ele tivesse ali no último número, em vez de ser 1 ali, ser 0 e depois o 1, e embaixo duas linhas nulas, ainda seria? Se aqui fosse 0 e aqui fosse 1. É isso? 0, 1. E embaixo, linha nula, as duas linhas. Seria. Porque o primeiro pivô dessa linha seria 1, que está cá, ó, né? Como aqui seria 0, além desse 1, todos os outros seriam 0. Os zeros estariam aumentando, né? As últimas, todas as linhas nulas estariam abaixo, que seria a terceira e a quarta. Seria a linha reduzida à forma escada assim. Se aqui fosse 0, aqui fosse 1 e aqui fosse 0. Seria também. Tá bem? Então, a nossa ideia é criar sistemas equivalentes, tá? Os sistemas equivalentes você não vai alterar, tá bem? Não vai, o que é a solução de um é a solução do outro. E é isso que essas operações entre linhas das matrizes nos está dizendo. Você pode efetuar operações que a gente chama de operações elementares, tá? As operações elementares, quais são elas? Esse tipo de operação não vai alterar a sua matriz, não vai alterar não vai alterar o resultado do seu sistema linear, altera a cara da matriz, a cara, ela fica com outra cara, porém, a solução daquele sistema que gerou a matriz não altera, tá? Você vai simplificar a sua resolução, mas você não altera as suas respostas. Quem são essas operações elementares? Eles dizem assim, ó, você pode trocar duas linhas de posição, não tem problema, não vai alterar. Você pode multiplicar pelo escalar qualquer linha, não tem problema, não vai alterar. A soma dos elementos de uma linha.
com outra linha previamente multiplicada por um escalar também não nulo, né? Não vai alterar, tá certo? Isso aí é que a gente chama das operações elementares. Vamos ver cada uma delas aqui, passando para a gente estar entendendo o que é que a teoria está dizendo aí. Ó. Trocando as linhas, permutação de linha. Vou mudar a linha 1 com a linha 2. Vou mudar essa linha com essa linha. Posso? Pode. Botei esse carinha aqui para a segunda e esse carinha aqui da segunda para a primeira. Aqui, ó. Mudou alguma coisa no meu sistema, na minha solução no sistema? Não, não mudou. Se for para facilitar a sua resolução, pode fazer sem problema nenhum. Posso multiplicar por uma constante? Pode. Altera, não altera a solução. Por exemplo, aqui, ó, vou dizer que a L2 é linha, tá? Eu falei aqui, não disse, o L é linha. A linha 2 é igual a 2 vezes a linha 2. Estou multiplicando a linha 2 por 2, pelo coeficiente 2. Todo mundo. Vai mudar? Não, não vai mudar. Muda a cara da matriz, mas não muda a solução. Observe, a mesma coisa, só que essa linha aqui vai dar menos 2, olha para cá, menos 2, 2 e 2, ó, menos 2, 2 e 2. Essa é a matriz equivalente a essa, e a solução do sistema que gerou vai ser exatamente a mesma solução desse daqui. Operações elementares não altera nossa solução. E agora substituindo, né, interagindo a soma de uma linha com outra, multiplicando por uma constante. Por exemplo, a minha linha 3, minha nova linha 3, tá? Vai ser a própria linha 3, tá certo? Menos 3 vezes a linha 1. Então, só estou alterando a linha 3, tá? A linha 3 é essa, né? Desculpe, é essa aqui, vamos começar de cá. Essa linha 3 vai ser a própria linha 3 somada com menos 3 a linha 1. Então, vou pegar aqui, vou multiplicar por menos 3, por menos 3, por menos 3, e somar com a própria linha 3, tá? Então, 3 multiplicado aqui por menos 3 vezes 1 vai dar 0. Ó o 0 aqui. 2 multiplicado aqui por menos 3 vezes 0 dá 0, então vai ficar 2. Ó o 2 aqui. 1, né, somado com a multiplicação de menos 3 aqui vezes 2 dá menos 6, então vai ficar menos 6, mais 1, menos 5. Esse sistema é equivalente a esse sistema. Altera alguma coisa? Altera a cara da matriz, mas não altera a solução do seu sistema linear. Tá bem? Deixa eu ver aqui como é que está o horário. Isso foi 18. Ok, gente, até aí eu acho que está bem tranquilo, né? A questão das continhas que a gente faz para transformar uma matriz, né? A resolução de um sistema linear em um formato de matriz. A gente está conhecendo, então, né, toda a álgebra que a gente pode fazer para poder chegar a essa solução de sistema de uma forma mais simplificada, né? A forma simplificada não é a forma menos trabalhosa, é a forma que lhe dá a solução. Na matemática, a gente não tem que estar buscando caminhos mais curtos. Se você tiver vários caminhos, você vai buscar os mais curtos. Mas se você tiver um caminho, já agradeça que você tem aquele caminho para lhe dar uma solução. Nem sempre é um caminho simples que você já resolva aqui facilmente. Nem sempre é assim, mas se você já tem solução, é o que tem de bom, né? Já consigo chegar à solução, para mim, então já tenho que me sentir feliz. Se tiver vários caminhos, eu vou buscar, logicamente, mais simples. Mas se você já tiver um, a gente já tem que ficar alegre por isso. Então, bom, chamaremos aqui uma definição, tá? Posto da matriz, Andrei deve falar um pouco mais forte disso, quando ele estiver falando do teorema de Rocher-Capelle, né? Então, o posto da matriz, ele é definido, tá, como um número de linhas que não é zero, que não são nulas, da matriz onde ela está reduzida à forma escada. Primeiro você tem que reduzir a forma escada, ó, está reduzida a forma escada aqui, ó o pivô, zero todo mundo, ó o pivô, zero todo mundo, ó o pivô, zero todo mundo. Tem linha nula? Não, não tem. Os zeros estão aumentando aqui? Estão aumentando aqui. Então, beleza. Então, aqui está a linha reduzida à forma escada. Quantas linhas não nulas tem? 1, 2, 3. Então, o posto dessa matriz é 3. Tá? Se tivesse uma linha nula aqui, esquece ela, o posto seria 2. Né? Ok. Exemplo. Qual o posto dessa matriz? Alguém diz aí para mim? 2. 2 está no automático? Ou olhou se está a linha reduzida à forma escada? Tem que estar. Eu olhei, tá. Ali a linha nula tá embaixo. O zero ali tá aumentando. O Joia. pivô é Joia.
posto 2, e A está na linha reduzida à forma escada. E essa? Qual o posto? Oxi! Qual Eu o acho posto? que não tem posto, não. Tem? Não tem? Porque se não tá na forma escada, pode ter. Levantei aqui agora. Não tem posto? E aí, gente? Tô. Claro, Gabi. Não é que não tem posto. Eu não tenho como dizer porque ela não está linha reduzida à forma escada. Eu teria que manipular ela, transformar ela em uma linha reduzida à forma escada para poder responder. Desse jeito aqui eu não tenho como responder, né? Não quer dizer que não tem posto, mas você precisa manipular ela, transformar ela na forma linha reduzida à forma escada ou à forma escalonada, e aí sim eu vou ver quantas linhas não nulas sobrou, né? E aí eu classifico o posto da matriz. Certo aí, gente? Mais fácil. Demais. Métodos de Gauss-Jordan. Mais fácil que isso, só o professor Andrei dando aula, viu? Que o professor Andrei é que aí dá show. Ok. Método de Gauss-Jordan. Fábio, sua aula tá show. Fábio, sua aula tá show. Tô aprendendo horrores. Poxa. Fiquei emocionado, Andrei. Ok, gente. Método de Gauss-Jordan. Escreve-se a matriz ampliada. Estou falando ponto a ponto. Transforma-se a matriz ampliada em uma forma escalonada, que a gente viu agora. Pegamos, juntamos. Citou com o sistema. Crio o coeficiente. Crio a matriz ampliada, a matriz dos termos independentes. Junto às duas tem uma matriz ampliada. Pego essa matriz ampliada, tá certo? E vou lá escalonar ela, tá? Feito isso, usa-se uma substituição simples. O que ele está falando aqui é: pegue no final de tudo e reescreva, tá? Com aquela sua matriz simplificada. Pegue no final de tudo, reescreva o sistema com o que sobrou, né? Que não é zeros. Então você vai estar com um sistema equivalente, mais simples do que o original. E aí você consegue dar a sua solução. Exemplo 1. Vamos resolver, tá? O seguinte sistema utilizando a eliminação gaussiana, que é esse método que a gente falou aí agora. Dado esse sistema, 4x menos y mais z igual a 4, menos 2x mais 3y mais 3z igual a 2, x mais y mais 4z igual a 1. Sistema linear é um sistema linear. Todos os coeficientes das variáveis são os uns, né? Todo mundo com 1. Ok. Do outro lado da igualdade, ninguém igual a zero não é homogêneo, então não tem solução trivial. Então nós vamos estar atuante agora, aplicando aí a eliminação gaussiana. Vamos reescrever aqui o sistema. Quem seria a nossa matriz ampliada antes de aparecer aí para a gente? 4 menos 1, 1, 4. Menos 2, 3, 3, 2. 1, 1, 4, 1. Ou ela, nossa matriz ampliada. Tá? A gente usa essa notaçãozinha aqui, tá certo? A barra B, quer dizer que você tem aqui a matriz dos coeficientes, em seguida a matriz dos termos independentes. Tá? Só em termos de simbologia mesmo. Então, vamos pegar a nossa matriz ampliada, reescrevendo ela agora aqui de novo, só que tem essa barrinha aqui vertical que ele tinha colocado. E aí vamos operar com aquelas operações elementares que foi dito anteriormente. Posso mudar a linha de posição, né? Posso multiplicar alguma linha por alguma constante e posso somar linha com linha, né? E até multiplicando uma delas por uma constante, que o sistema vai ficar equivalente. Não vai ter problema nenhum, você pode fazer isso aí. Ok. Então, por sugestão, como eu quero transformar na linha reduzida à forma escada, eu posso fazer uma operação, Gabriele pode fazer outra, Andrei pode fazer outra. Isso é irrelevante, contanto que no final das contas ela fique em linha reduzida à forma escada. Eu posso, por exemplo, trocar essa linha aqui, ó, a linha 3 com a linha 1, porque já tem um 1 aqui, né? Eu não quero que aqui apareça pelo menos um inicialmente, né? Então, eu posso simplesmente trocar esse aqui por esse. Andrei pode chegar, não, Andrei vai dizer, eu quero dividir por 4. Ele vai dividir aqui por 4, vai dar 1 aqui. Pronto, já está na posição. Aqui vai ficar menos 1 quarto e 1 também. Mas o que ele queria é transformar isso aqui em 1, vai ficar também, tá certo? Então, a minha forma de
transformar na linha reduzida a forma escada, as operações elementares que eu faço não quer dizer que é a mesma que a outra pessoa faz, tá? Contanto que você não contrarie o que foi dito, a teoria, então a coisa vai ter que funcionar, né, exatamente do mesmo jeito, não precisa ser a mesma operação. Então ele trocou a linha 1 com a linha 3, ó, posso fazer isso, troquei essa com essa. Então a linha 3 foi para cá e a linha 1 veio para cá. Joia, aqui já está, ó. O que é que eu falta fazer agora? Pelo que ele diz, todos os elementos abaixo tem que zerar, né? Olha a operação que ele faz aqui, ó. Não vou falar não, deixa ele aparecer aqui. Vamos anular os outros elementos na coluna, ou seja, são esses aqui, ó. Tá? Então, como é que eu vou anular isso daqui? Eu vou ver, ó, eu precisaria que tivesse um 2 em algum lugar aqui para eu poder somar com menos 2 e zerar. Então ele diz assim, ó, a L2 escreva como sendo 2 vezes L1 somado com L2, ou seja, vou multiplicar isso aqui por 2 e somar com essa. Quando eu multiplicar aqui por 2 dá 2, somando com essa vai dar 0, que é o que eu quero, né? Então vai ficar 0. Olha, tem que fazer com todos, tá certo, gente? Eu não vou ficar repetindo essas continhas, porque é conta de soma, subtração, não tem dificuldade, né? Só a gente entender o que é que foi feito. Vamos fazer pelo menos essa daqui e as outras a gente já toma só o elemento que pra gente é interessante, tá? Então, vamos publicar 3, né? Somado aqui com 2 vezes a L1, então 2 aqui vezes L1 vai dar 2, somado com 3 vai dar 5. Olha o 5 aí, tá? Vamos publicar 3, que é o L2, somado com 2 vezes L1, 2 vezes 4, 8, somado com 3, vou para 11. Tá? E a outra? 2, somado com 2 vezes L1, que dá 2, 2 mais 2, vamos ter aqui 4. Então, já zerei esse primeiro elemento aqui, que está abaixo do 1. Vamos agora zerar o próximo, que é esse daqui, né? Então, está seguindo aí o que ele falou. Zerando o próximo, como é que ele fala? A minha linha L3 vai ser a própria L3, né, somada com menos 4 L1. Então, L3 somada com menos 4 que multiplica L1. 4 menos 4 vai dar 0. Então, meu elemento aqui vai 0. Então, vai ficar 0 aqui, 0 aqui. E faz as mesmas contas aqui dessa operação elementar com todos os outros elementos. Tá? Bom, já zerei o que eu queria aqui. Pronto, a minha primeira parte está ok. O que é que eu preciso fazer agora? Eu quero que isso aqui apareça 1. Facilmente, para aparecer 1 aqui para mim, eu posso dividir por 5. Não vai ter problema nenhum, posso dividir isso aí por 5. Então, minha L2 vai ser L2 sobre 5, né? Então, vou ficar com isso daqui, ó. 5 sobre 5 dá 1, ali 11 sobre 5 e 4 sobre 5. Muito bom. E vou repetir as mesmas coisas que nós fizemos na de cá, quando quis transformar tudo 0 abaixo do 1. Então, vou querer transformar essa daqui em 0 e vou querer transformar essa aqui em 0, porque o meu primeiro pivô é esse daqui, né, gente? Então, para estar a linha reduzida à forma escada, acima ou abaixo aqui, no caso, todos os outros elementos tem que ser 0. Então, vou operar de modo que aconteça isso. Aí ele fez assim, vou chamar a L1 vai ser L1 menos L2. Muito bom. A minha L1 vai ser essa menos essa. Quando eu fizer 1 menos 1 aqui, vai zerar, que é o que eu quero. E faço as operações com todos os outros elementos, 9 sobre 5, 1 sobre 5. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Só que aqui eu devo fazer o quê? Se aqui já tem menos 5, eu vou multiplicar essa daqui por 5 e somar com a de baixo. Então, L3 vai ser a própria L3 mais 5L2. É isso que está aqui? L3 vai ser a própria L3 mais 5L2. Aí eu vou conseguir zerar exatamente esse elemento e fazer as contas com os demais. Ó. 0 em cima, 0 embaixo. Já está no ponto que eu quero. Falta agora o quê? Epa, isso aqui, ó. Quero tirar esse menos 4, quero que aqui seja 1. Para que o meu próximo pivô apareça aqui. Então, minha L3 vai ser menos 4, menos 1 sobre 4, desculpe, L3. Vou dividir isso aqui por menos 4, que vai dar 1. E aí, fazendo a operação também com todos os outros, ficamos aqui com 1 menos 1. O que é que falta para a gente finalizar? Zerar aqui e zerar aqui. Aí o cara fala, se eu parasse aí, já servia para a solução do meu sistema linear? Sim, resolveria. Só que você não vai estar com o sistema mais simplificado possível, né, que facilite mais a sua conta. Aqui já vai ficar fácil, não vai ficar difícil, porque você já tem aqui uma igualdade, pelo menos, de uma variável já a um termo independente.
Então, aqui você ia calculando gradativamente, né? Eu achava uma variável, aqui eu achava a outra que estava faltando, e aqui eu achava a outra que estava faltando. Mas a gente faz linha reduzida à forma escada para que o sistema fique o mais simplificado possível, né? Então, vamos usar o mesmo processo, vamos zerar essa e vamos zerar essa. Deixa eu ver que hora é essa. Opa, já está chegando quase na hora. Bom, então, aplicando agora aí a L1, tá certo? Vai ser a própria L1 menos 9 quintos da L3. Eu estou querendo zerar essa, ó. Tá? Essa vai ser, essa L1 vai ser a própria L1 menos 9 quintos L3. Então, vou conseguir zerar esse elemento aqui. E aí ficamos com 1002, né? Fazendo as contas com todos os outros. Tá bem? E agora falta zerar o de cá, tá? Fazendo o mesmo processo. A L2 vai ser a própria L2 menos 11 quintos L3. E aí ficamos com a matriz linha reduzida à forma escada. Ó. Primeiro elemento da linha não nula é 1, ok. Todos os outros, abaixo e acima do pivô, são zeros. Ó. O zero vai aumentando a cada linha, então beleza, não tem linha nula, linha reduzida à forma escada, acabou minha questão. Aí eu vou agora para o sistema equivalente, que é o quê? Lembra que era coeficiente variável, coeficiente variável, coeficiente variável, termo independente. Coeficiente variável, termo independente. Coeficiente variável, termo independente. Então, aqui eu vou ter coeficiente 1 vezes a primeira variável, que é x igual a 2, porque os demais são zero, né? Ficaria 1x mais 0y mais 0z igual a 2. Ou seja, x igual a 2. Mesma coisa aqui, né? X zerou, 1 vezes y, 0z e 3. Então, eu vou ficar com y igual a 3. Opa, y igual a 3. E, por fim, aqui a última, z igual a menos 1. Tá bem? Muito bom. Então, a solução do nosso sistema é 2, 3, 1. Eu queria botar o software aí para a gente resolver, mas devido ao tempo, a gente tem aí mais 7, 10 minutos mais ou menos, né? Mas uns 10 minutos, uns 3 minutos que a gente entrou, deu tempo aí, né? Mais uns 10 minutos, mas aí eu vou um pouquinho mais adiante, né? Para a gente fechar pelo menos essa parte aí. Bom, como exercício, né? Como exercício 1, determinar a solução do sistema linear. Então, vamos fazendo esse aqui passo a passo. Depois, eu vou colocar um para vocês, que provavelmente hoje não vai dar, mas a gente começa amanhã a aula já fazendo um exercício, tá? O exercício 2. Primeiro, a matriz ampliada. 2x menos y mais 5 igual a menos 1. Menos x, opa, não tem y, vai ser 0. Mais 4z igual a 3. 3 menos 1, y mais z igual a menos 4. Olha a nossa matriz ampliada como fica. Coeficiente, 2 menos 1, 5 menos 1. Menos 1, 0, 4, 3. 3 menos 1, 1 menos 4. Muito bom. E agora vamos escalonar essa matriz. Vamos transformar a linha reduzida à forma escada. Tudo bem aí, gente? Alguma coisa nebulosa aí? Tá rápido? Tá tranquilo? Melhor do que isso, só 2 vezes isso? Vai cair na prova, não vai? Tá tranquilo. Muito bom. Gosta assim, aluno sorrindo. Muito bom, gente. Então, aqui, cada um escolhe da maneira que preferir, né? Eu posso trocar essa linha aqui para cá para cima, depois dividir por menos 1 para ficar 1. Eu posso somar essa com essa e transformar logo aqui em 1, do jeito que quiser, né? Deixa eu ver o que ele fez aqui. Somou L1 vai ser L1 mais L2. Essa L1 vai ser essa mais essa. Essa aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, viu? Então, aqui vai ser 1. Esse aqui menos 1, 9, 2, tá? Então, somei essa com essa. Muito bom. Então, o primeiro elemento aqui já está ok. Quero zerar esses dois. Bom, se eu somar essa com essa aqui, ó, e botando o resultado aqui, já vou zerar isso aqui que é que eu quero. É isso que ele fez, ó. A L2 vai ser L2 mais L1. Ó, já zerou esse elemento aí e fez as contas com os demais. Quero zerar agora esse, tá? Então, ele vai dizer que a L3 vai ser a própria L3 menos 3L1. Vai multiplicar aqui por menos 3 e vai somar, vai zerar esse elemento daqui, né? Então, vamos ficar com do jeito que a gente queria, né? 1, 0, 0. E fazendo as contas com todos os elementos da linha, tá, gente? Estou colocando aqui, botando o que é o nosso parâmetro
das contas da álgebra que a gente vai estar fazendo, mas você tem que fazer as contas para todos os outros, que a gente não está olhando para ele, mas tem que ser feita. Tá? Se eu estou usando a linha L3, tem que todos os elementos da L3, você tem que fazer a mesma continha aqui que você faz para o primeiro elemento. Tá certo? A sua ideia é zerar, mas os demais você tem que fazer a mesma conta. Muito bom, então já tenho isso daqui, por exemplo, posso agora dividir isso aqui por -1, para poder transformar aquilo ali logo em... Foi isso que ele fez, L2 vai ser menos L2, então já ficou positivo aqui, né? Mudou o sinal de todos. E agora eu vou zerar esse e esse, ó. Mesmo processo. L1 vai ser L1 mais L2, eu vou somar esse cara com esse, vai zerar esse daqui, que é que eu quero. Deixa eu olhar logo de cá, como é que eu zeraria o daqui? O L3 vai ser o L3 menos 2 L2, né? L3 vai ser L3, que é o 2, menos 2 L2. Aí você zera esse carinha daqui. Aqui é anterior, né? Que zerou aqui em cima. E agora esse que eu acabei de falar, L3 é menos 2 L2 e zerou esse carinha aqui de cima. Muito bom. Aí o que é que eu falta agora? Opa! Um aqui, o primeiro elemento no nulo, um aqui, e agora aqui embaixo eu não tenho mais nada para poder manipular aí. Se eu não tenho mais nada para poder manipular aí, o que é que resta para a gente? A matriz escalonada já é essa daqui, ó. Primeiro elemento no nulo, abaixo dele ou acima, zero. Acima não tem nada aqui, no nulo, abaixo, os zeros estão aumentando, então, linha nula, abaixo de tudo, tá. Tenho mais alguma coisa a fazer aqui? Não, não consigo fazer mais nada para me ajudar. Então, essa já é a minha matriz escalonada e agora eu só escrevo o sistema equivalente. 1 vezes x menos 4z igual a menos 3. Ok? E a de cá, x não tem, 1 vezes y menos 3z igual a menos 5. Então, esse aí seria o nosso sistema. Tá? E aí, o que a gente teria aqui de solução? Esse sistema está simplificado, tá. Mas o que a gente tem aqui? 1, 2, 3 variáveis. Poxa. Equações, 1, 2 equações. Opa, está tendo incompatibilidade aí. Você está tendo 2 equações e 3 incógnitas. Então, com certeza, você não vai conseguir um sistema de uma única solução. Aí é impossível você ter um sistema de uma única solução. Eu não falei impossível, eu não falei que o sistema é impossível. Falei que é impossível você ter uma única solução. Tá? O que a gente pode fazer aí é reescrever isso da seguinte forma. Ó, isolando o x, isolando o y, ambos vão estar em função de z, tá vendo? Então, quem vai ser a sua solução? No lugar do x, 4z menos 3, no lugar do y, 3z menos 5, e no lugar do z, o próprio z. Onde z assume qualquer valor real, quadradinho aqui é real, viu? Qualquer valor real. Se é qualquer valor real, eu tenho aqui uma infinidade de soluções. Qualquer valor de z que você colocar, você vai ter um valor de acordo com a sua continha que você fizer aqui. Então, se você está no conjunto de números que são infinitos, então você vai ter infinitas soluções. Tá bem? Temos mais uns 5 ou 3 minutos aí, dá para a gente fazer aqui o exercício 2, né? Que é o seguinte. Ó, nós fizemos um exemplo que desse uma única solução. Acabamos de fazer agora o exemplo foi a única solução. O exercício 1, no qual a gente tinha uma infinidade de soluções, ou seja, um sistema possível indeterminado. O primeiro foi um sistema possível determinado. E aqui vai ser um exemplo que com certeza vai dar um sistema impossível. Então vamos lá. Tá? Esse aqui também não é muito longo, não. Matriz ampliada. 7, 1 menos 3, 10. 1, 1, 1, 6. 4, 1 menos 1, 2. Massa, muito bom. Vamos agora escalonar ela. Posso trocar essa com essa, posso dividir isso aqui por 7, eu não sei. Fica a critério de quem está fazendo. Acho que o cara vai trocar aqui L1 com L2. Trocou L1 com L2. Então já enchi isso aqui com o 1 que eu quero. Vou zerar esses dois caras aqui de baixo. Vamos fazer um pouco mais rápido essa? L2 vai ser L2 menos 7 L1. E L3 vai ser L3 menos 4 L1. Não é? É. L2 vai ser L2 menos 7 L1.
e L3 vai ser L3 menos 4L1. Zeramos logo de vez aí, ó, 1, 0, 0. É do jeito que eu quis. E agora, o que é que eu faço? Posso dividir isso aqui tudo por menos 6 e transformar logo isso aqui em 1. Mas eu acho que ele vai multiplicar, ele já teve uma visão aqui de linhas linearmente dependentes. Foi isso? Não, é sim, pelo menos uma parte, ó. Essa parte aqui dos coeficientes, ó, são a menos de coeficiente, essas linhas são paralelas, né? São linearmente dependentes, né? Então foi o que ele fez aqui. Ele disse que L2 é menos meio L2. Ele dividiu isso aqui por 2, ó, negativo, para poder ficar com os mesmos coeficientes aqui, ó, e somar. Isso é visão que quem está resolvendo tem, né? É a malícia da experiência que a gente adquire, né? A maturidade, né, de resolução, tá certo? Então, em vez dele transformar aqui, ele pode fazer isso? Pode, ele está manipulando com operações elementares, ele pode fazer o que ele quiser, contanto que ele não contraria a operação, né? Ele não vai poder levar ao quadrado, mas fazer aquelas 3 que nós fazemos, ele pode fazer, né? Então, foi o que ele fez, dividir isso aqui por menos 2, aí fiquei com 3, 5 e 16. Para que foi que ele fez isso? Ele agora vai somar essa com essa, essa com essa, com essa. Olha o que acontece. Zerou todo mundo aqui embaixo, aqui ficou menos 6. Opa, aconteceu uma coisa esquisita aí. Foi? Foi. Tá a linha reduzida quase, ó. Pode dividir, só tá faltando transformar isso daqui, ó, para 1. Mas ele diz assim, não precisa. Eu já estou vendo uma coisa aqui esquisita, ó. Porque você vai ter 0x, 0y, 0z igual a menos 6. Então você está dizendo que 0 é igual a 6. Se já é uma coisa esquisita, eu vou perder meu tempo aqui em dividir isso aqui por 3. Para transformar isso aqui em 1. Vou transformar a linha reduzida para poder ficar bonitinha e tal. Não precisa. Nada disso. Você já vai ver aqui, ó. Você vai usar já a experiência e ver que não precisa você fazer isso, né? O seu sistema equivalente ficaria... opa, tá negativo, tá errado isso aqui, ó. X mais Y mais Z igual a 6. Aqui é mais, viu, gente? Tá errado aqui. 3y mais 5z igual a 16 e 0 igual a menos 6. Aqui, ó o problema. 0 não pode ser igual a menos 6, então você vai ter aí um sistema impossível. Ok, gente? Então aí tivemos os 3 exemplos, tá? Do sistema sendo possível determinado, uma única solução. O sistema possível indeterminado, a infinidade. E o sistema impossível, você tendo aqui uma contradição, né? Ok, galera. Eu acho que aqui temos aqui nossa segunda parte. Também o tempo já se esgotou, né? Vamos parar hoje por aí. Aí amanhã voltamos. O professor Andrei inicia, mas estarei com vocês aí também. Ficou alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Sintam-se em casa. Fábio. Oi. Andrei. Tem uma curiosidade aqui, uma curiosidade só de nomenclatura, né? Na matriz, linha escalonada, quando ele diz assim que o primeiro elemento não nulo é 1 e todos os outros é 0, ou seja, acima e abaixo. Acima e abaixo. Então, esse aí é o método de Gauss-Jordan. E o Gauss sem o Jordan, basta zerar abaixo, que, como você falou, já resolve o problema. Exatamente. Você tem o trabalho de zerar acima, zera abaixo e vai subir na escadinha. Exatamente. É isso que a gente falou, assim, o sistema equivalente, você, na verdade, não precisa transformar ele em linha reduzida da forma escada. Você vai simplificando, aí chega um ponto que você acha, aqui eu já sei fazer, para e vai resolver seu negócio lá, né? E a linha reduzida da forma escada para ficar o mais simples possível. Isso. Então, alguém quer falar alguma coisa antes da gente interromper a gravação? Então, boa noite, eu vou interromper a gravação. Fábio, aula show, viu? Valeu, eu tive um bom professor, rapaz, você. Não, gente, sacanagem. Opa!